Boa tarde a todos. Boa tarde. É com imensa satisfação que retorno a Goiânia. Já faz muito tempo, quer dizer, pelo menos para mim faz muito tempo que eu não venho mais a Goiânia. E sempre venho aqui, gosto muito de estar aqui. O povo é muito, realmente um povo gracioso, não só no sentido de beleza física, né? O pessoal gosta de dizer que as mulheres aqui de Goiânia são muito mais bonitas, né? Mas também o povo é muito simpático e eu sempre mesmo me sinto em casa. Tenho bons amigos aqui, fiz amigos muito queridos aqui, seja o professor Marco Afonso Borges, o professor Flávio, seja também o Miguel Cansado, também um outro amigo muito querido que não ouvi ainda, Luciano Hanna, dentre outros colegas aqui da OAB de Goiânia, de Goiás. Então, de fato, para mim é uma felicidade muito grande estar aqui. Estou também muito agradecido pelo convite que me foi feito, de estar aqui com vocês nesse dia, para tratar de algum tema relacionado aos recursos cíveis. E vocês já notaram, a parte da manhã foi extremamente rica. Nós tivemos informações interessantes e instigantes, tivemos também informações muito interessantes agora com a exposição do professor Marco Brizenho, e teremos outras igualmente interessantes com a exposição do professor Joel Figueira Júnior. E eu, diversamente, me perdoem, destoar um pouco, eu, ao invés de transmitir aqui alguma informação, mesmo porque só tenho a aprender, eu vou dividir com vocês algumas angústias. Me permito ainda rapidamente mencionar que alguns queridos colegas, alunos do curso de mestrado da UNAERP de Ribeirão Preto, que vieram aqui também, e apesar de me ouvirem ali de vez em quando, eles estão aqui de novo, né? E teriam mais uma razão ainda de não estar aqui me ouvindo nesta tarde. Mas como mencionei, eu gostaria de aproveitar esse pouquíssimo tempo que, para mim, é falta de sorte, para a sorte de vocês, eu terei aqui para falar, para dividir com vocês, não, para transmitir para vocês, não, eventualmente alguma informação nova, mas dividir com vocês minhas angústias. Eu tenho me preocupado muito com a evolução, porque tem passado o sistema recursal brasileiro, e como o assunto é extremamente vasto, a gente teria que ficar aqui 2 semanas, todas as noites e manhãs e tardes, falando só do sistema recursal. Eu resolvi pensar um aspecto que diz respeito à recente evolução dos recursos extraordinário especial no direito processual civil e no direito constitucional, evidentemente brasileiro, para ver se de repente alguns de vocês aí, pensando comigo a respeito, talvez possamos chegar a alguma conclusão interessante. Bom, como todos nós sabemos, os recursos extraordinário especial, eles descendem do antigo recurso extraordinário anterior à nossa Constituição de 88, que tinha por finalidade uniformizar a inteligência, o modo de entendimento, como se deveria entender em todo o nosso sistema federativo, todos os tribunais locais, tribunais dos estados, tribunais regionais federais, como se deveria entender a norma constitucional e a norma federal infraconstitucional. E por conta da assim chamada crise do Supremo, anterior à Constituição de 88, com essa Constituição houve uma divisão, com a criação do Superior Tribunal de Justiça, uma divisão em recurso extraordinário e recurso especial daquilo que era antes abrangido pelo recurso extraordinário. Com isso, com o recurso extraordinário, se passou a veicular para o Supremo Tribunal Federal insurgências das partes contrárias às decisões proferidas pelos tribunais locais que eventualmente contrariassem ou supostamente contrariassem a norma constitucional. E através do recurso especial, as partes manejavam esse recurso especial, manejavam e manejam o recurso especial com o intuito de postular reforma, anulação de decisão proferida por esses tribunais, que eventualmente violem a norma não federal, mas a norma federal infraconstitucional. Então nós tivemos, a partir de então, 2 tribunais de cúpula. Em princípio, não há, a rigor não há, pelo menos sob o prisma da Constituição, uma sobreposição entre eles. A competência dos 2 tribunais é diferente. O que há é uma sobreposição da norma constitucional em relação à norma federal, razão pela qual, pelo menos em tese, é possível que se interponha recurso extraordinário contra acórdão proferido no julgamento de recurso especial até, embora isso aconteça em hipóteses, ou possa acontecer em hipóteses apenas excepcionais. O que é que eu gostaria de mencionar aqui para vocês nesses poucos minutos? E lembrar, e na verdade, dividir com vocês essa minha preocupação. Ali em torno do ano 2000, começou a surgir no seio do Supremo Tribunal Federal uma tendência interessante. Eu me recordo muito bem de uma decisão, salvo engano, relatada pelo ministro Celso de Mello,
em que se chamou a atenção, hoje fica mais fácil, né? A gente assiste tudo pela televisão, mas na época não era assim tão simples. Mas nesse acórdão ele chamou a atenção para o seguinte, e eu vou me permitir usar aqui um jeito de falar, talvez até um pouco mais grosseiro, entre aspas, não, menos técnico para falar disso, que como eu vejo que tem muitos alunos de graduação aqui no público, há uma expressão, um jeito de explicar que eu usei para falar também com alunos de graduação, né? Se eu chego em casa, eu tenho 2 meninos, um de 6 e um de 9 anos, se eu chego em casa de terno e gravata e meu filho fala assim, pai, joga videogame comigo um pouquinho, ele não vai entender se eu dizer para ele assim, filho, agora não estou de terno e gravata, espero colocar aqui um moletom, um short, uma camiseta, porque pai, para ele, pelo menos do ponto de vista dele, pai é pai, um bom pai ou um mau pai, esteja ou não de terno e gravata. Por que eu estou falando disso? O pai não deixa de ser pai se está de terno e gravata, ele é pai do mesmo jeito. E nesse acórdão, eu até poderia ter trazido um número aqui para vocês, um acórdão interessante ali, proferido ali no começo desse século, desse milênio, o ministro Celso de Mello disse o seguinte, olha, interessante uma coisa, porque quando nós julgamos uma ADIM, por exemplo, né, e a decisão que nós vamos proferir nesta ADIM tem efeito vinculante, tem eficácia erga omnes, né, assim sucessivamente, nós vamos julgar através do órgão plenário, aqui do Pleno do Supremo Tribunal Federal. E não raro nós julgamos recursos extraordinários, aqui no plenário também. Então, o órgão plenário, não a primeira ou a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, mas o órgão plenário do Supremo Tribunal Federal julga uma questão constitucional através de um recurso extraordinário, e esta decisão, que julgar o recurso extraordinário, terá eficácia apenas entre as partes, não tem efeito erga omnes. No entanto, e isso de fato acontece, até hoje acontece, se vocês agora têm a TV do Supremo, não lembro exatamente o nome, TV Justiça, algo parecido, vocês podem acompanhar os julgamentos do Supremo, e às vezes no mesmo dia eles acabam de julgar um recurso extraordinário, julgando um problema relevantíssimo, né? Qual é a natureza jurídica disso, e todo mundo percebe que aquilo realmente diz respeito e é de interesse de muita gente, e eles resolvem aquilo, o órgão plenário, no julgamento de um recurso extraordinário, e depois, na sequência, alguns minutos depois, o mesmo órgão do Supremo Tribunal Federal julga uma ADIM, para decidir se é ou não constitucional uma norma do Estado X, mas uma norma assim não tão importante para a nação como um todo, para o país como um todo. Daí o ministro chamou a atenção para esse problema. Veja só, por que isso? Por que é que as decisões proferidas pelo órgão plenário desta Corte não têm a eficácia vinculante, não produz os efeitos erga omnes que produz uma decisão que julga uma ADIM? Percebam, eu estou mencionando aqui uma situação que sucedeu antes da emenda constitucional 45 de 2004. Na verdade, eu me atrevo a dizer que a gente tem, para entender o que sucedeu na sequência com a emenda constitucional 45 de 2004, a gente tem que lembrar desse sentimento, deste momento pelo qual passou o nosso Supremo Tribunal Federal, no sentido de dizer assim, vejam, não é possível, pelo menos na cabeça deles, né, não podemos admitir que somente as decisões que julguem a ADIM, ou a DECOM, ou outro remédio de controle de constitucionalidade dessa natureza, produz efeitos erga omnes, produz efeitos vinculantes. As outras decisões proferidas através de outros mecanismos, como aqui inserimos o recurso extraordinário, deveriam produzir efeito similar, né? Não sei se vocês conseguiram entender isso, é um sentimento diferente, se pode dizer assim, mas isso significa uma mutação da jurisprudência. Isso foi uma evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E daí, e sempre tem mais aí na história do brasileiro, né, aconteceu a emenda constitucional 45 de 2004, que inseriu em nível constitucional um requisito a mais para o recurso extraordinário. Nós tínhamos, se é que se pode dizer assim, recurso extraordinário e recurso especial em um mesmo nível. Lógico, o objeto do recurso extraordinário e o objeto do recurso especial já eram diferentes. O recurso extraordinário veicula a questão constitucional e continua veiculando. O recurso especial veicula questão federal e infraconstitucional, assim como continua veiculando. Mas a partir da emenda constitucional 45 de 2004, a questão constitucional a ser veiculada através do recurso extraordinário não poderia ser uma questão constitucional simples, né? Há um autor argentino, um processualista argentino, que faz essa diferenciação, né? Ele diz assim, no caso do recurso extraordinário deles,
Diz ele, não importa se a questão constitucional é mais bonita ou não, mais ou menos importante. O que importa é que haja questão constitucional. E aqui no Brasil nós tínhamos isso antes da emenda constitucional 45, e com a emenda constitucional 45 passamos a deixar de ter em relação ao recurso extraordinário. Porque a questão constitucional para o recurso extraordinário deve ser qualificada. Deve oferecer, o que a norma constitucional diz, repercussão geral. Não é qualquer questão constitucional que vai permitir, né, o conhecimento do recurso extraordinário. Quando surgiu esse requisito, assim implantado na Constituição, ministros do Supremo passaram, inclusive, a inserir em seus votos, e a doutrina saudou isso assim também desse modo, né, que esta tendência, que muitos colegas nossos, inclusive, chamam de, e essa expressão certamente é conhecida de todos vocês, objetivação do recurso extraordinário, né, objetivação do recurso extraordinário, essa tendência estaria, daí então, se solidificando com o requisito da repercussão geral para este recurso extraordinário, né, assim inserido na Constituição. A lei, no caso o artigo 543A, e assim também o artigo 543B, a lei processual, quando regulou o modo de demonstração desse requisito, foi muito inteligente, né? Na verdade, a ideia do legislador foi muito, muito inteligente mesmo. E se criou um mecanismo diferenciado, inclusive, para o julgamento dos recursos extraordinários, né? Porque se passou a se decidir se entender do seguinte modo, de acordo com a lei. Nem todos os recursos extraordinários vão ser julgados. Desses recursos extraordinários que veiculem essa questão que ofereça repercussão geral, o Supremo vai selecionar alguns desses recursos extraordinários, vai julgar esses recursos assim selecionados, que alguns chamam de recursos modelo, né, e assim por diante. Tem um monte de gente, cada um usa uma expressão diferente para designar esse recurso. Nós vamos julgar estes recursos selecionados, os outros ficam sobrestados, aguardando a decisão do selecionado. E se espera, evidentemente a norma espera isso, e naturalmente o Supremo, eu acho que mais do que espera, os ministros do Supremo desejam que aqueles recursos sobrestados, por exemplo, o recurso extraordinário que foi interposto contra o acordo da primeira Câmara do Tribunal de Justiça aqui de Goiás, que ficou sobrestado, né? Se espera que após o julgamento do recurso selecionado pelo Supremo, a Câmara aqui do Tribunal de Justiça de Goiás confirme ou volte atrás em relação ao que decidiu em atenção àquilo que o Supremo, né, a decisão que o Supremo proferiu no julgamento do recurso selecionado. E nós já vemos em algumas decisões proferidas no Supremo Tribunal Federal, tratando deste tema, e ouso dizer aqui, menciono também, há decisões do STJ falando de uma certa eficácia vinculante, que não há, mas de uma certa eficácia vinculante que haveria em decorrência do julgamento desses recursos que foram ali selecionados. Mas vejam só que interessante essa transformação por qual vem passando o recurso extraordinário em nosso direito. E mais, essa transformação não, que na verdade, pela qual tem passado o recurso extraordinário, não tem acontecido de igual modo em relação ao recurso especial. E aí vem, a meu ver, um problema que é muito interessante, pelo menos para mim, de repente vocês vão achar uma bobagem, mas para mim é interessante. Porque notem, quando surgiu a Constituição de 88, contra qualquer decisão final caberia recurso extraordinário. Mas não caberia recurso especial contra qualquer decisão final. Por exemplo, decisão proferida por turma recursal dos juizados especiais cíveis. Ela é impugnável, em tese, por recurso extraordinário, mas não o é por recurso especial. E por que isso é assim? A doutrina, inclusive, vários autores falam isso, mas eu me recordo muito bem do que falava e do que escreveu o professor Rodolfo de Camargo Mantucci. Não, é que a violação à norma constitucional, isso é inadmissível. Tem que ter um meio de levar ao Supremo a questão atinente à violação à norma constitucional. Tá? E, portanto, tem que caber recurso extraordinário contra qualquer decisão final, ainda que oriunda dos juizados especiais cíveis, ainda que seja uma daquelas causas que para muita gente são de menor importância, etc. e tal, tem que caber recurso extraordinário. Mas vejam só o que é que sucedeu com a emenda constitucional 45 de 2004. Pensem vocês aqui em um acórdão proferido no Tribunal de Justiça de Goiás, de São Paulo, de Minas Gerais e assim sucessivamente. Se esse acórdão dizer respeito apenas a um problema que interessa às partes e não oferece repercussão geral, contra esse acórdão não caberá recurso extraordinário, ainda que haja ali
uma violação à regra constitucional. Ah, mas Medina, peraí, eu estou aqui, está escancarado. O Tribunal de Justiça de Goiás violou aqui o artigo 11 da Constituição Federal. Mas tem repercussão geral? Não. Então, essa inconstitucionalidade transita em julgado. O mesmo não acontece com o acórdão que viola a Lei Federal Infraconstitucional. Interessante isso. Depois da Emenda Constitucional 45 de 2004, a pretexto de transformar o recurso extraordinário em algo mais importante, e também o próprio Supremo, a pretexto de dar ao Supremo ali um papel de maior relevância no sistema jurídico, nós passamos a tolerar em nosso sistema que decisões inconstitucionais proferidas pelos tribunais locais transitem em julgado. Mas decisões que violem a lei federal infraconstitucional, essa permite a impugnação por recurso especial. Olha só que não é interessante isso? Nós temos uma incoerência em nosso sistema. Bom, quais as alternativas? Tem duas alternativas. Esses dias atrás eu estive aqui do lado de vocês, em Brasília, participando de um outro encontro, e algumas pessoas sugeriram ali, não, tem que ter repercussão geral para o recurso especial também. E eu falei, poxa vida, eu não gosto dessa solução. Porque a quantidade de leis federais, e nós aqui, o Gide, na exposição dele, ele falou assim, não, eu sou um brasileiro que está lá nos Estados Unidos. E ele, melhor do que ninguém, sabe as trilhões de diferenças que nós temos culturais, etc., e dos sistemas jurídicos também. Muita gente gosta de citar como parâmetro o sistema de common law, o recurso, né, para a Corte Suprema nos Estados Unidos, como é que funciona, e não serve de parâmetro. A quantidade de leis federais que nós temos aqui no Brasil é imensa, se comparada com a quantidade que nós temos lá. Então lá tem estado que permite pena de morte, só para citar um exemplo, e outros não, né? Só para citar um exemplo grosseiro. Então me parece que não seria correto, a meu ver, data vênia, falar-se em repercussão geral para recurso especial. Mas enquanto nós não temos uma solução expressa no sistema para isso, talvez uma alternativa seria se entender que a competência do Superior Tribunal de Justiça, e o ministro Castro Filho, que está aqui nos assistindo, nos dando a honra de assistir, se ele fosse ministro nativo ainda, iria me bater a hora que eu descesse daqui do púlpito, né? Mas a minha ideia seria de que o Superior Tribunal de Justiça deveria julgar questões constitucionais também, conforme o caso, né? A ampliação da competência do Superior Tribunal de Justiça, né? Mesmo porque, dentre outras razões, o Superior Tribunal de Justiça não precisa ter só 33 ministros, né? A própria Constituição diz que ele tem no mínimo 33 ministros. Então pode haver 500 ministros no Superior Tribunal de Justiça, né? Então seria uma alternativa para se resolver esse tipo de dilema. Mas enquanto isso não for resolvido, nós temos decisões inconstitucionais transitando em julgado. E paradoxalmente, decisões infraconstitucionais que não podem transitar em julgado, porque em tese pelo menos cabe recurso especial. Mas tem um outro senão, eu quero aproveitar esses últimos 2 minutos que eu estou vendo aqui, estou de olho nessa telona aqui, é que depois vocês vêm aqui na frente e perguntam o tamanho do relógio, né? Eu quero aproveitar esses instantes restantes aqui para mencionar uma outra situação, a meu ver, interessante também, que diz respeito a essa transformação. A repercussão geral, sob uma certa perspectiva, um certo ponto de vista, funciona como um mecanismo de restrição ao cabimento do recurso extraordinário. Então não é qualquer questão constitucional, mas apenas as questões constitucionais que têm repercussão geral é que podem ser veiculadas através de recurso extraordinário. Algo parecido, eu não quero aqui me aprofundar nisso, isso demandaria mais um tempão de debates, de estudo, mas é algo parecido com o requisito da transcendência, né, que há ali no direito argentino, né? Um requisito para a admissibilidade do recurso em relação à demonstração desse fenômeno para que aquela questão seja examinada pela Corte Suprema. Mas tem um outro fenômeno que foi inserido em nosso sistema pela lei federal, no Código de Processo Civil e não na Constituição Federal, que está em consonância com aquilo que eu mencionei no começo, em relação à transformação do papel do Supremo em nosso sistema. Que é o seguinte, o parágrafo 3º do artigo 543 do Código de Processo Civil, diz que haverá repercussão geral quando a decisão recorrida violar, ou se afirmar que a decisão recorrida viola súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Vejam, pessoal, a rigor, isso não é repercussão geral, ok? Porque quando a gente fala de repercussão geral, a gente fala de a decisão alcançar a esfera jurídica de um monte de gente, etc. E nesse caso não é isso que acontece. Nesse caso está em jogo a inteireza, a autoridade da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
Isso aqui, a meu ver, esse aspecto, a meu ver, nada tem a ver com aquilo que eu acabei de mencionar do direito argentino, que seria a transcendência, mas com outro fenômeno do direito argentino também, que é a assim chamada gravidade institucional, né, que já é algo bastante desenvolvido ali no sistema deles e que aqui nós não temos ainda como algo desenvolvido, mas que daí serve como uma espécie de veículo de transposição do recurso extraordinário. Significa dizer, o pessoal está olhando para mim, olhando para o relógio, porque já zerou o meu tempo. Vocês viram, não tem pressão nenhuma aqui, né? Mas vejam só, e agora sim, vamos contando os segundos aí que não vai durar nem 30. A presença desta repercussão geral no sentido formal, a repercussão geral do parágrafo 3º do artigo 543, tem permitido que o Supremo Tribunal Federal conheça recursos extraordinários, que às vezes tem até algum vício formal. Fala-se, inclusive, na chamada flexibilização do pré-questionamento, nesse caso. Só que, evidentemente, isso demandaria pelo menos mais 1 hora de exposição, e vocês não têm, evidentemente não têm, tempo para me ouvir falando mais, né? Nem tempo nem paciência. Muito obrigado pela atenção de vocês.